Hoje inicia o mês de maio, mês das mães, e uma nova série também começa aqui na igreja. Então, você que já está acostumado, está nos acompanhando, sabe que todo mês a gente tem uma série diferente de ministrações e a gente entende que essa estratégia é uma forma de nós aprofundarmos melhor alguns temas e sermos ministrados de uma forma mais intensa sobre alguns assuntos. Isso tem gerado muito crescimento no nosso meio, tem nos ajudado bastante no conhecimento da palavra, no amadurecimento espiritual. E agora, em maio, nós estaremos iniciando uma nova série. Você pode sentar. Nós estaremos iniciando uma nova série, que é a série O Reino. Começa hoje a série O Reino, e o Adenar vai estar abrindo essa série hoje, compartilhando da palavra, trazendo mais um trecho de Mateus para abençoar as nossas vidas. Estenda sua mão para cá. Pai, nós te agradecemos pela vida do teu filho, pela disposição do seu coração em te servir. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido o seu sustento. E a nossa oração, Pai, é que nesta manhã ele diminua e o Senhor cresça. A nossa oração nessa manhã é para que ele se esvazie e a graça e o favor do Senhor possa envolvê-lo plenamente nesta manhã. A nossa oração, Pai, é que o abrir da sua boca seja o proferir da tua palavra revelada para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Graça e paz, queridos, bom dia. Bom tê-los aqui. Bom receber os meus irmãos e a gente ter essa comunhão de cada domingo. E bom receber também alguns convidados, professora Gleice, seu esposo, a família, muito bem-vindos. Obrigado por estarem conosco. A casa é uma casa de oração, está sempre aberta. Vocês são sempre convidados para estar aqui. O Garcia é um médico residente de cirurgia que acabou de chegar da África, ele veio de Angola e agora está recebendo instrução nossa no hospital universitário e aceitou o convite de estar aqui. Deus te abençoe também, te recompense por isso. E a todos os irmãos, fiquemos atentos, porque todas as vezes que a gente ministra algo aqui é para edificação e é para crescimento. Mas hoje nós somos chamados a uma reflexão ainda mais profunda sobre aquilo que é propósito bíblico, propósito de Deus e que é propósito desta congregação. A Alto Monte Church tem como DNA, nos seus fazeres, uma das tarefas mais importantes, que é o que nós vamos hoje discutir aqui, ministrar aqui, que é semear. Então eu convido os irmãos para irmos para o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do 3 até o 9. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículo 1 diz: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas, e ele disse: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os pássaros comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em bom terreno produziram na base de 60, 90 e 100 grãos para cada grão plantado. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Graças a Deus. Querido, parábola do semeador.
E a gente lembra sempre que todas as parábolas de Jesus, elas de alguma maneira nos instruem para que nós tenhamos êxito e para que sejamos operacionais e funcionais no reino de Deus. Não só no que somos, mas no que fazemos. As parábolas de Jesus nos apresentam desafios nos caminhos e como atravessar esses desafios para alcançar resultados. Portanto, todas as parábolas de Jesus, de um lado nos instruem, de outro nos desafiam e ao mesmo tempo nos encaminham por esses desafios. E nessa parábola em particular, Jesus está ensinando sobre a propagação do Evangelho. E nós somos a igreja que veio preparar o caminho para o Evangelho. Esse é um dos lemas, um dos estandartes que nós carregamos. Eu não ouvi amém, mas eu acho que daqui a pouco vai... melhorou bastante, graças a Deus. E nessa condução nossa de preparar o caminho, de propagar o Evangelho, nós vamos ter desafios, dificuldades, e vamos ter que aprender como lidar com perdas e ganhos nessa tarefa. E o Evangelho é algo que precisa ser plantado, ser semeado. E assim como uma semente, quer dizer que uns vão plantar e outros serão os terrenos onde isso será plantado. Portanto, nós temos desafios para a propagação do Evangelho. E em Mateus 9:37 diz que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E peçam ao dono da seara que envie trabalhadores. É assim que Jesus ensina. Então já fica para nós como congregação que esta tarefa que nós temos de propagar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de instruir o Evangelho, nós precisamos fazer isso como um exército. Mas nós temos que pedir a Deus para que mande trabalhadores, porque Ele é o dono da seara. Então nós somos já, a princípio, desafiados a orar por isso. Quando nós falamos sobre propagar o Evangelho, sobre pregar o Evangelho, sobre semear no Evangelho, nós temos que entender que é grande o trabalho, mas são poucos os trabalhadores e, portanto, nós somos desafiados, antes de qualquer coisa, a orar para que Deus envie. Lembrem-se também que quando a gente põe a mão no arado, já não convém mais olhar para trás. Então, essas mensagens são muito significativas para a nossa busca, o nosso propósito como igreja evangelística, igreja que propaga o Evangelho. E o semeador tem muitos desafios. E para esses desafios ele precisa ter muito esforço, ter expectativas sobre o esforço que faz e aprender a trabalhar com isso. Mas também tem o terreno. E precisa que esse terreno, que são as pessoas, tenham disposição. Porque todas as pessoas têm prioridades e nem todas as prioridades têm a ver com aquilo que nós cristãos acreditamos como valores, fundamentos, princípios e prioridades. Nós vamos ter que lidar com estes terrenos também. E teremos oposições, porque nós reconhecemos que há um inimigo de Deus, há um inimigo das nossas almas e há um inimigo para a propagação desse Evangelho. Então nós teremos algumas oposições a plantar, a semear, e todos vão perder de alguma maneira, em algum momento. Mas lembrem-se o que diz em Romanos 1, 16 e 17, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Isso nós temos que guardar no coração. Então, quando nós formos semear o Evangelho, nós precisamos lembrar, sem timidez, sem medo do confronto, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E se nos tempos de Jesus já havia oposição e já haviam distrações nos nossos, mais ainda. Diz em 2 Timóteo 4 que vai chegar tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensino, mas seguirão o seu próprio desejo e arranjarão para si uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, a ilusões. Eu vou repetir, queridos,
2 Timóteo 4 diz que vai chegar um tempo em que as pessoas não darão mais atenção à verdadeira palavra, ao verdadeiro ensinamento, mas elas vão procurar seguir aquilo que lhes agrada, os seus próprios desejos, e vão arranjar, vão buscar e encontrar fontes que vão dizer a elas tudo o que elas desejam ouvir. E nós estamos rodeados disso. Nós temos coaches, influencers e um monte de outras coisas. Nós temos falsos profetas, inclusive permeando o ambiente da igreja, dizendo coisas que as pessoas querem ouvir, e assim, elas ouvindo o que querem, não ouvirão a verdade de Deus, que precisa ser dita e semeada. Dito isso, queridos, nós precisamos ter cuidado com as estratégias que nós vamos fazer, as estratégias que nós vamos usar como semeadores, porque há muita resistência e estão distorcendo a semente verdadeira. O evangelho está sendo adulterado para conveniências. Esta semeadura que nós precisamos fazer precisa guardar temor daquele que é o dono da semente e para quem nós de fato semeamos para que frutifique, que é o Senhor nosso Deus. Então, muito cuidado com as estratégias que nós vamos usar, muito cuidado com o que a semente verdadeira que está aqui neste livro, nesta escritura, e muito cuidado para que a gente não adultere as coisas. De novo, como eu disse em Romanos agora há pouco, é o poder de Deus para a salvação. Isto é o evangelho, trata-se do poder de Deus para a salvação. Não é do poder de uma igreja, de uma denominação, de um pastor ou de qualquer outro interesse de rede de televisão. O evangelho é poder de Deus e, portanto, não pode ser adulterado. Da mesma maneira que Paulo falou ou escreveu aos Gálatas, Gálatas 1,6, Paulo diz assim: eu estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Queridos, isso escrito há muito tempo continua sendo verdadeiro hoje. Há muita gente distorcendo a semente verdadeira, distorcendo a palavra da salvação, caminhando por outra ordem que, de alguma maneira, é chamada de evangelho, embora nada tenha com as Escrituras. E eu gostaria de começar esse desafio, como cada um de nós se entendendo como semeadores. E esse desafio para cada um de nós, que é chamado para ser semeador aqui na Alto Monte Church, esta é uma comunidade cristã que chama a todos os seus membros para que façam parte do propósito de Deus. Aqui não há crente para ficar sentado, aqui todos os congregados têm alguma função para o reino de Deus, e uma delas é semear, é propagar o evangelho. Então, para nós que somos semeadores, os desafios envolvem visão de reino, perseverança nesse plantio e entender o resultado. A parábola, querido, chama-se parábola do semeador, e é muito comum a gente discutir sobre os terrenos. Se dá muita atenção sobre o terreno, aquele que está à beira do caminho, aquele que é pedregoso, aquele que está entre os espinhos, se preocupa muito com o terreno. Mas hoje nós vamos falar do semeador, porque a parábola é a parábola do semeador, e como mensageiros que somos, nós não podemos interferir na maneira como as pessoas vão lidar com a mensagem. Se os terrenos vão acolher ou não vão acolher, se os terrenos vão frutificar ou não vão frutificar. Como semeadores, a nossa porção neste latifúndio é o esforço e o cuidado. Então, o desafio do semeador é entender como fazer isso segundo a visão de reino, porque é para o reino que semeamos, é para a salvação que semeamos, o cuidado que devemos ter durante esse plantio, a perseverança com isso e entendimento do resultado. Querido, semeador como nós, e todos nós somos humanos. E, portanto, há demandas, nós temos, e os terrenos também têm. Há anseios que nós temos, e as pessoas também têm. E há distrações,
que no mundo existem muito, e nós estamos buscando sair das distrações para estar mentalizando as coisas no reino de Deus. E o primeiro desafio é olhar na direção certa. Eclesiastes 11:4 diz: quem olha ao vento não semeará, e quem atenta para as nuvens não colherá. Em Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas que são de cima. A primeira proposta, ou o primeiro posicionamento que o semeador deve ter, é que ele precisa ter ação, e ação concreta, mas para o alvo certo. Eu não posso ficar olhando o tempo passar. Eu não posso esperar que venha o tempo do meu agrado, do meu conforto, para que eu semeie alguma coisa. Deus dará as oportunidades. E no entendimento de reino, eu devo olhar para cima, pensar nas coisas que estão em cima. O semeador semeia a palavra, como está escrito em Marcos 4:14. Então, a ferramenta do semeador, pela fé que carrega no coração, pela instrução de Deus na palavra, a semente é a sua ferramenta, é com isso que ele vai trabalhar. Em Eclesiastes 11:2 diz: pela manhã lança a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Este é o cuidado que nós temos que ter. Ao plantar uma semente, ao semear na vida de alguém, ao evangelizar alguém, ao levar o evangelho para ser propagado, nós precisamos manter o cuidado, a atenção, a diligência, porque nós não sabemos em que terreno que plantou vai prosperar, mas nos importa, como semeadores, semear e cuidar daquilo que foi semeado. Esta é uma ordem bíblica para nós. Dito isso, queridos, é preciso vigilância e zelo. Imaginem como qualquer empreendimento, e nós estamos falando de empreender no reino de Deus, mas como qualquer empreendimento, nós temos que ter dedicação e vigilância. No mundo corporativo não é de maneira diferente, é assim também, e é em qualquer área da vida. Qualquer coisa que a gente plante ou estabeleça como princípio, como valor, é necessário que nós tenhamos vigilância e zelo, e nem sempre nós vamos ser acolhidos. Nós precisamos plantar coisas dentro de casa, para a família, nós precisamos plantar coisas na vida acadêmica, nós precisamos plantar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em qualquer lugar, nós temos que plantar e ter zelo e diligência. Mas, sempre que nós tentamos implantar uma ideia, nós vamos ter desafios. Eu que sou pai sei bem disso, eu que sou filho sei bem disso, alguns que são empresários, outros que são funcionários dos empresários, todos sabem bem disso. Mas, quando nós, como semeadores no reino de Deus, plantamos a semente do Evangelho, é preciso um zelo e uma vigilância com bastante diligência sobre isso. Porque todos já ouviram falar, numa linguagem popular, que o boi não engorda longe do olho do dono. Da mesma maneira, se eu como semeador plantar algo e não for vigilante sobre isso, se eu não for diligente sobre isso, muito possivelmente não prosperará. Eu preciso ter a dedicação sobre isso, e nós somos chamados para ser mordomos no reino de Deus. Nós somos chamados para cuidar das coisas do dono do reino, Lucas 12, 42 e 48 diz que nós não podemos trabalhar de qualquer jeito. Ele fala: quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e dar comida na hora certa aos outros empregados. Cuidados, está falando de cuidado, querido. Semear, alimentar, cuidar. Feliz o empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a você que o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Portanto, entendam a responsabilidade que nós temos, mas a promessa também em cima dessa responsabilidade. Então, para que qualquer empreendimento dê certo, é preciso trabalhar de forma árdua, sem retroceder, sem se acovardar, mesmo que o ambiente não esteja muito favorável.
mesmo que as perspectivas não sejam favoráveis. Nós vivemos um momento de bastante frustração e dificuldade de lidar com frustração, então alguns perguntam, será que é hora? Será que é hora de eu começar a evangelizar? Será que é hora de eu começar a abrir uma célula? Será que é o momento de eu começar a ir para as casas dos bairros mais perto? Aqui onde nós estamos ministrando, no bairro da Marambaia, nós temos orado por esse bairro, nos consagrado por causa desse bairro. Será que já é hora? E a gente sempre tem dúvida. E Jesus fala, olha, trabalho é grande, está faltando gente para o trabalho. Acho que a resposta está aí, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não ouvi nenhum amém, mas amém para quem não deu. Então, quando a gente se pergunta sobre isso, será que já é hora de começar essa empreitada? O Senhor já chamou, diz, olha, está até na hora de colher muitas vezes, os campos já estão brancos, vocês estão esperando o quê? E outros perguntam, não está dando certo, a gente está tentando, nós vamos fazer 2 anos aqui nessa casa de oração, e a gente não consegue nem encher todas as cadeiras, será que a gente tem que continuar mesmo? Será que a gente não tem que fechar as portas? A coisa não está virando, e Deus diz, persevera, persevera que eu estou contigo, planta a semente, ministra a palavra, prega a palavra, porque não será perdida a palavra que é pregada em meu nome, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito, então continua. Agora, no que diz respeito às coisas do reino, nós temos um garantidor, um fiador de tudo. Nós temos o Deus Todo-Poderoso em que nós podemos confiar nessas nossas tarefas, embora aí fora as menções sejam outras, as imagens sejam outras, os ambientes sejam outros, os climas não são favoráveis para nós como cristãos, a gente não é bem aceito, não é bem recebido, mas Deus está dizendo, podem contar comigo, confiem em mim, mas a grande pergunta é se Ele pode contar conosco e confiar em nós. Essa é uma grande pergunta. O nível de disposição que nós temos para sermos semeadores. E querido, semeador é permanecer, é ter constância. É vencer a rejeição que as pessoas criam porque nós somos crentes e levamos o evangelho do Senhor no nosso corpo. Ser semeador é saber fazer o julgamento necessário. Lembram dessa pregação do pastor Felipe? Nós temos 2 tipos de julgamento. Um que é temerária, quando a gente fica julgando as pessoas, jogando peso sobre elas, mas existe o julgamento necessário, que é discernir o que está em volta e discernir até sobre as coisas conosco. E lembremos que como semeadores, nós plantamos, nós cuidamos, perseveramos, mas é Deus quem dá o crescimento. Então nós temos dificuldade de lidar com rejeição. E quando a gente é rejeitado, quando tenta plantar alguma coisa, quando tenta evangelizar as pessoas, eu já tive essa experiência, dá uma tristeza profunda, dá vontade de desistir, dá vontade de chorar, às vezes cria uma indignação, mas nós precisamos saber, primeiro, que não é a nós que estão rejeitando, antes é a Deus que estão rejeitando. É que nós somos muito feridentos e a gente toma as coisas como pessoal. E não é a nós que estão rejeitando. Antes é o Senhor. E isso aconteceu com o profeta Samuel, em 1 Samuel 8:7. Pediram um rei, Samuel chegou e disse para Deus, poxa Deus, o povo não me quer mais como profeta, agora querem um rei. E Samuel todo cheio de lamúria, todo feridento, Deus olhou para ele, Samuel, dá um rei para eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando primeiro a mim. Esse entendimento a gente precisa ter. A gente não pode retroceder porque a gente é feridento, se sentindo rejeitado. E como semeador, usando do julgamento necessário, nós aprendemos também o que há em Mateus 7,6, ou seja, não dar aos cães o que é santo e nem lançar pérolas aos porcos. E olha, nós não estamos chamando ninguém de cão, nem ninguém de porco, mas nós estamos só discernindo em que há momentos que o esforço da gente precisa ser direcionado para terrenos que parecem mais propícios e mais promissores. Não quer dizer que a gente não vá semear na vida das pessoas que têm o coração fechado,
das pessoas que têm um coração duro. Mas, queridos, quando a gente sente que há o escarnecedor, que há aquele que se confronta conosco o tempo todo, fica nos alfinetando o tempo todo, então tenhamos esse julgamento necessário, esse discernimento, para não dar o que é precioso, não perder as sementes preciosas com terreno que sabidamente não vão florescer. E nós precisamos também ter esse entendimento. É preciso saber esperar o tempo certo, é necessário permanecer atento para o fato da colheita que vem no tempo de Deus e não no tempo em que nós queremos. Às vezes, essa semente vai florescer em lugares que a gente nem esperava. Houve pessoas para quem eu ministrei a palavra que deram tanta risada de mim, fizeram tanta chacota, fizeram tanta piada, e um dia Deus me devolve isso como paz para o meu coração. Eu vejo aquela pessoa carregando uma Bíblia, fazendo oração, tomando parte numa congregação para o corpo de Deus. Então, queridos, o plantio do Senhor nunca é em vão. Semear para o reino nunca é em vão. É como está no Salmo 1, no verso 3, que diz: toda árvore plantada junto a ribeiro de água dará o seu fruto na estação certa. Então tudo é no tempo do Senhor. Nós não podemos colocar as pessoas contra a parede, é no tempo do Senhor. Como semeadores, nós temos que plantar, nós temos que semear, nós precisamos cuidar da semeadura que fazemos, mas nós não podemos botar o pé no pescoço de ninguém, para que sejam obrigados a aceitar alguma coisa que não caiu no seu coração, porque a terra ainda não está boa. Queridos, é com amor que se semeia, mas colocando fardos, nós só afastamos as pessoas do Deus do amor. Então a gente precisa aprender a semear com paciência, com diligência, mas entendendo que as coisas acontecerão no tempo de Deus. Sabe, eu fui estudar um pouquinho, quanto tempo demora. Qual é a árvore que a ciência nos ensina, a botânica nos ensina que mais demora? A tamareira pode levar até 80 anos, 100 anos para poder dar um fruto. Imaginem só. Então eu digo a vocês, quando os pioneiros chegaram aqui em Belém, Daniel Berg, Gunnar Wingren, que eles plantaram a semente lá atrás, há mais de 100 anos, eles nunca esperavam que o Adenar Francisco, vida louca, um dia fosse alcançado pelo Evangelho. Eles plantaram coisas que de geração em geração chegaram até a minha vida e alcançaram a minha vida. Eles não estiveram presentes para ver o florescer dessa semente, mas eles plantaram. Eles plantaram, eles cuidaram, eles transmitiram às gerações esse legado, e essa é a função que a gente tem. Eu não preciso necessariamente ver acontecer, até porque eu não planto para mim, é para Deus que eu planto. E como diz a Bíblia, uns plantam, uns regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Isso Paulo fala para os coríntios na primeira carta que escreveu. É ele o garantidor, significa que a função do semeador é simplesmente semear, e semear com simplicidade. Não tem que ser nada elaborado, é apenas e simplesmente o evangelho genuíno. Como Paulo fala em 1 Coríntios 2, 1, 5 diz: eu anunciei a vocês sem discurso de sabedoria. Eu preguei para vocês apenas o evangelho do Cristo crucificado. Eu não fui com linguagem de persuasão, eu não fui com linguagem rebuscada para poder entreter vocês, para entenebrecer vocês e fazer com que vocês aceitassem alguma coisa que vocês não entendam, mas eu fui apenas pregar o evangelho. Então, da mesma maneira que Paulo, eu não preciso ser elaborado, e também não preciso ser firidento quando não aceitam a semente que eu quero plantar, e nem preciso ser vingativo, porque o próprio Senhor repreendeu isso em Lucas 9,54. Lucas 9,54. Quando Jesus estava passando pela Samaria com seus discípulos, não o aceitaram lá, não o receberam lá, então os apóstolos viraram para ele e disseram assim: Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu e acabar com essas pessoas? Então, queridos, nós não podemos agir dessa maneira. A gente tem que parar primeiro de ser firidento. Segundo,
a gente tem que parar de achar que Deus precisa da gente para defendê-lo, como se Deus dependesse de mim para defender a sua honra. O que eu preciso é honrar a Deus com a minha vida, esta é minha obrigação, mas eu não preciso defender a Deus como se ele fosse indefeso, incapaz, vulnerável. Ele é Deus, rapaziada. Eu não preciso mandar vir fogo do céu, eu não preciso cortar a orelha do soldado romano, como Pedro fez naquele momento. Jesus não precisa que eu defenda, ele só precisa que eu obedeça, ele só precisa que eu seja semeador. A gente vem de um contexto de igreja, eu e Felipe, que não convém estender comentários, mas havia um irmão que pregava conosco lá, e a época do carnaval, ele dizia assim, lembra disso, Felipe? Senhor, eu te peço agora que mande um dilúvio na Marquês de Chapucaí para dizimar com todo mundo. Gente, olha que oração. E o mais triste da oração é que muitos crentes, por falta de entendimento, diziam, glória a Deus, aleluia, dá-lhe Jeová. Isso não é de Deus, querido. Nós acabamos de orar por um povo que está debaixo d'água, passando necessidade e sofrimento. Isso não é de Deus. Então, quem não quiser aceitar o evangelho, que venha fogo do céu. Eu escuto muitos irmãos super crentes, sabe aquele santarrão, crentão, dizer, esse mundo não tem mais jeito, Deus tem que mandar aqui é descer fogo para limpar isso, como se ele não fosse junto, como se ele fosse o bonzão, ele está fora disso aí, vai pegar só nos outros, nele não vai pegar porque ele é o escolhido. Queridos, isso não é de Deus. Então nós, no plantio que fazemos, na semeadura que levamos, nem temos que ser elaborados, persuasivos, a gente não tem que convencer ninguém, nós sabemos na Bíblia que este poder de convencimento não nos pertence, sim ao próprio Deus pelo seu Espírito. Nós não temos que ser feridentos e achar que estão nos rejeitando, e eu estou de mal à morte com aquele fulano que não quer aceitar o Evangelho, e nem tenho que orar para que Deus mande descer fogo na cabeça dele, tomara que aconteça uma grande desgraça com ele, para ele despertar para o Evangelho. Não, queridos, não é essa a função do semeador. E é difícil o conceito de achar o tempo oportuno para semear no momento atual. Isso é muito difícil, quando a gente fala, poxa, qual é o tempo oportuno que eu, como semeador, então vou usar? Eu sei que tudo é no tempo de Deus, eu sei que Ele manda as coisas no momento dEle, mas como é que eu começo a discernir qual é o tempo dessa semeadura para mim? A gente está numa geração imediatista e muito distraída com várias coisas, e a gente critica muito essa geração de hoje e esquece de assumir a nossa responsabilidade, porque fomos nós que criamos essa geração e deixamos eles assim, sem regra, sem limite, mas lançamos flecha em cima deles. Essa geração, como se não fosse parte disso, responsabilidade nossa de deixá-los desse jeito. Então, como conseguir oportunidade numa geração imediatista e distraída? E mais, este imediatismo também alcança a nossa geração, porque nós estamos nos transformando numa geração também ansiosa e feridenta. Na hora de semear, ou é como eu quero, ou eu não vou mais. Esse fulano não serve. Felipe, quanto tempo foste para aquela célula? 10 anos. 10 anos o Felipe ministrando numa célula. 10 anos ele semeando, cuidando do plantio, orando, jejuando, entregando por causa de uma célula. 10 anos, queridos, 10 anos. E o dono da casa, ou seja, o terreno, o solo onde ele estava semeando, super constrangido, porque ele não queria a palavra ali. Ele não desejava a palavra. Imagina se o Felipe desistisse, porque outras vidas foram alcançadas ali. A semente foi plantada ali. Pode ser que, passados esses 10 anos, o Felipe nem veja aquilo florescer, mas Deus é quem dá o crescimento, queridos, e a gente precisa guardar isso. E quando a gente está lidando com essas situações, o que mais nos persegue, e a gente tem que estar atento para isso, porque isso não é de Deus, é frustração, desânimo, murmuração, indiferença, não quero mais saber disso, indignação e às vezes até revolta.
Então, você imagina você plantar alguma coisa e estar com esse tipo de sentimento? É um cuidado, queridos, que esse conceito de tempo oportuno e de estação própria parece ser um dos grandes desafios para a nossa geração. Se as coisas não acontecem no tempo da nossa ansiedade, nós optamos logo pelo caminho do desânimo, do lamento, da murmuração, da indiferença. Nós queremos até abandonar todas as coisas. Nós queremos estar no controle do tempo e do resultado, mas isso é de Deus. Certa vez os apóstolos perguntaram para Jesus, está lá em Atos 1:7, quando vai ser o tempo? E Jesus disse, olha, a vós não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Deus não tem que prestar conta com ninguém, não tem que prestar conta comigo, com o semeador, com o Felipe, com essa congregação. É o contrário, somos nós chamados para semear, somos nós chamados para prestar contas a Deus. Por causa dessa ansiedade, do desânimo e da murmuração, querido, muitas vezes nós fechamos algumas portas que Deus está abrindo para nos favorecer. Por causa dessa ansiedade, dessa inquietação, a gente fecha a porta que Deus está trabalhando para nos ajudar. Então, lembrem-se que a vida nos ensina que existe uma lei de tentativa, erro, aprendizado e acerto. Nós temos que aprender a viver, a transitar por essa lei. É preciso saber aprender com os erros e lidar com as frustrações. Porque antes da gente achar a resposta certa, a gente tem que saber quais são as respostas erradas. Quais são as alternativas erradas? Eu sou docente, o Mauro é docente, a professora Gleice é docente, a Ariadne é docente, o Felipe é docente, e a gente sabe que quando elabora uma prova, no meio das alternativas certas, tem várias erradas. E é preciso entender, é preciso saber lidar com isso. É um dos princípios da instrução que nós temos, é que antes de achar a resposta certa, todos têm que se deparar com aquilo que está errado, são várias alternativas erradas. Isso faz parte da nossa caminhada como semeador, tentativa, erro, aprendizado e acerto. É preciso que a gente reveja e aprimore as nossas estratégias, porque se a gente continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, fatalmente a gente vai ter o mesmo resultado. E, gente, não tem formulinha. Nós precisamos quebrar com essa coisa de formulinha. Já viram quando a gente está... Vem um irmão que se deu bem, que prosperou, aconteceu alguma coisa, aí o que os irmãos falam? Irmão, glória a Deus, hein? Mas como é que foi? Não, eu orei 3 semanas, anota aí, 3 semanas. Tá, eu jejuei de segunda, jejuou, anota aí, jejuou. Eu também me consagrei, aí eu entreguei um dízimo e mais uma oferta, aí vai uma formulinha. Querido, Deus não é uma caixinha que vai funcionar como a gente quer. Isso não acontecerá. E a gente precisa aprender a jogar o jogo. Não há formulinha. A vida é assim. Nós só sabemos o que é certo quando sabemos o que é errado e vice-versa. É assim que os professores elaboram uma prova. E Deus tem a sua própria didática. A que Ele vai usar comigo é de um jeito. A que Ele vai usar com você é outra. Então não tem formulinha. Não limite Deus dentro da sua caixinha de pensar. Você vai estar dando um tiro no pé, não é assim que funciona. E quando a gente fala tentativa, erro, aprendizado e acerto, é preciso aprender não só com os erros, mas com os ensinamentos. Isso quer dizer, querido, que enquanto Deus está me usando para trabalhar, Ele também está trabalhando na minha vida. Enquanto Deus está me usando para semear alguma coisa, Ele também está semeando na minha vida. O semeador, querido, pode não dar certo numa primeira tentativa. E não adianta a gente jogar isso para Deus. Poxa, como é que deu errado? Eu estou fazendo para Deus. Deus tem obrigação de ajudar. Deus tem obrigação de dar certo, porque é para Ele que eu estou fazendo. Queridos, essa responsabilidade não é de Deus. Enquanto Deus está me usando para fazer algo, Ele também trabalhou na minha vida para que eu aprenda, para que eu reveja estratégias, para que eu me submeta a coisas, para que eu mesmo seja convencido por Ele de que Ele está no controle. Em outras palavras, enquanto Deus trabalha na minha vida, Ele também trabalha por meio da minha vida. E é assim que nós temos que caminhar como semeadores. Fracasso, queridos, não é o término de todas as coisas, e a gente vai ver isso bem claramente nessa parábola.
A Bíblia diz que o trabalho não é em vão no Senhor. O aparente fracasso e a sensação de que nós perdemos um tempo investindo 10 anos naquela célula, 2 anos aqui nessa congregação, essa coisa de tempo perdido, isso não é verdade no reino de Deus, porque a Bíblia diz que o trabalho no Senhor não é em vão. E ainda que exista algum fracasso, querido, existe também ensino, correção, aprendizagem. Agora, prestem bem atenção, irmãos. Se o fracasso não nos ensinou nada, então nós somos péssimos aprendizes. E Deus não tem nada a ver com isso. Se nos meus fracassos, nos meus declínios, eu nada aprendi, não é de Deus que eu tenho que cobrar. Porque as coisas estão sendo ensinadas, e de novo eu não ouvi nenhum amém, nenhum glória a Deus, mas eu dou glória a Deus, aleluia. Então, queridos, é preciso melhorar a capacidade de aprender com as experiências da vida, sejam as boas ou sejam as mal sucedidas. E a parábola do semeador ensina exatamente sobre isso. Eu vou trazer uma instrução para os irmãos, que talvez alguns não saibam, mas como era a semeadura em Israel, como funcionava em Israel, os princípios dessa semeadura, está lá em Levíticos, no capítulo 11, que na lei mosaica falava o seguinte: a semeadura ela iniciava normalmente no mês de outubro, que é quando vinha aquela chuva temporã, aquela chuva que regava a terra, preparava a terra. Agora, olhem só os princípios disso. Antes da semente ser lançada, ela precisava ser lavada primeiro. Entendam só este princípio. Antes do semeador semear aquela semente, a semente precisava primeiro ser lavada. Isso te diz algo, querido? Pois eu vou te dizer o que isso fala. João 15, 3 a 11, quando diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho transmitido. Então, querido, se eu quero plantar alguma coisa, se eu quero semear alguma coisa na vida de alguém, é preciso que a minha vida esteja em dia com Deus. É preciso que a minha vida tenha sido lavada, limpa por Deus, para que eu vá plantar uma semente também limpa. Eu preciso estar limpo para semear. Isso significa autoridade e legalidade que nós precisamos ter. Mais do que isso, queridos, diz também que tinha uma outra regra: nenhuma semente poderia ser misturada com sementes diferentes. Cada espécie de semente era plantada naquele terreno específico, não havia mistura. Isso te diz algo? Diz, está lá em Gálatas 1, de 8 a 11, não semear palavra misturada e adulterada. O que tem acontecido, querido, é que em vez de a gente levar o evangelho para contagiar e ensinar as pessoas lá fora, nós estamos trazendo coisas de fora para dentro da igreja. Nós estamos misturando a palavra da salvação pura, limpa, genuína, com as coisas que são do mundo. E aí estamos vivendo hoje o evangelho de relativização. Essa semente não vai prosperar, querido. E tem mais. Como é que o semeador fazia? Ele pegava um paneiro cheio de semente, colocava do lado do corpo e com a outra mão ele começava a lançar. Isso te diz algo? Está lá em Eclesiastes 11:6. A semente precisa ser lançada, como a gente já viu. E ela pode ser lançada aqui pertinho. Sabe quem é pertinho, pessoal? É a nossa família. A gente tem que começar por casa. E esse é um maior problema, ou talvez o maior desafio que eu, como semeador, tenho vivido. Porque como Jesus mesmo fala, um profeta dentro da sua casa não faz muito sucesso. Então, toda vez que a gente quer implantar alguma coisa dentro de casa, quer levar uma verdade, uma realidade, um princípio, a gente é confrontado porque as coisas do mundo falam mais alto. As coisas do mundo parece que são mais leves para eles porque são permissivas, mas quando a gente tenta colocar regras, estabelecer princípios, é sempre uma rejeição. Mas a semente precisa ser plantada, ela vai ser jogada um pouquinho aqui. A semente também vai ser arremessada e vai chegar um pouquinho ali. Sabe o que é um pouquinho ali, querido? São os nossos ambientes de convivência, onde eu trabalho, onde eu estudo, com quem eu me relaciono. E isso faz parte. E Deus é tão fiel que por causa dos ambientes de convivência, onde eu plantei a semente, Ele me trouxe o que hoje é um irmão na fé, que se batizou nas águas aqui nessa congregação.
É como Deus diz aí, ó, continua semeando, eu estou contigo. Amém, Mauro? Mas ele também diz que a gente deve lançar as sementes para ter longo alcance. Tira do paneiro e sai lançando. A gente lança pertinho para a família, lança um pouco mais aqueles que convivem com a gente e lançam longe. E que é o sonho que nós recebemos dessa igreja. O pastor dessa igreja, o anjo dessa igreja, recebeu um sonho, recebeu uma direção de Deus que nós pregaremos para nações. E olha que apropriado hoje. Hoje nós recebemos um estrangeiro de Angola. Nós estamos pregando para nações. Queridos, isso é propósito de Deus. Essas coisas não acontecem por acaso. E a gente precisa entender esses princípios como semeador que somos. Mas além da semente, do semeador, é verdade, há os solos, querido. Há os terrenos onde nós vamos plantar. E nesse texto de Mateus 13, no verso 4, pode colocar, por favor, Felipe? Diz assim: quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os pássaros comeram tudo. Querido, essa primeira tentativa foi um fracasso, foi um chafúrdio, linguagem militar, né, Marcos? Foi um chafúrdio, um fracasso. Talvez aconteceu por inexperiência de quem vai semear, e quando a gente se converte, a gente está empolgado, está apaixonado, quer pregar o evangelho para todo mundo, mas às vezes a nossa experiência não nos permite ter um resultado positivo. E isso nos leva à vontade de desistir e às vezes dizer, isso não é para mim. Ou os que são mais espirituais vão dizer, não, isso não é da vontade de Deus, por isso não deu certo. Não existe isso, querido. É da vontade de Deus que todos sejam salvos, é da vontade de Deus que essa semente seja plantada. Então, a gente precisa persistir nisso aí. E a gente também tem que ter cuidado, porque quando a gente começa a plantar, a gente vai ser sabotado pela concorrência. E nós sabemos que é a nossa concorrência, nós sabemos que é um inimigo das nossas almas, é um inimigo da palavra de Deus, e ele não quer que essas sementes floresçam, não quer que dê certo, não quer que vinguem, mas a gente precisa perseverar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor Deus, quem impedirá? É o que a Bíblia diz. Então, no âmbito espiritual, querido, as aves são esses espíritos malignos que se opõem à palavra de Deus. Por isso a nossa luta não é contra pessoas. Eu já não tenho que botar a pé no pescoço de ninguém, ficar de mal à morte com ninguém, ficar feridentinho. A nossa briga não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Nós não temos que ficar aborrecido com as pessoas, embora nós tenhamos que usar o juízo necessário para discernir o que e onde podemos fazer. Outros, infelizmente, exercem o juízo temerário contra nós. Quando a gente vai para um plantio e não deu certo e fracassa como essa primeira semente, os santarrões de plantão falam logo, tu te consagraste? Tu não estás em pecado? Aí lá vem de novo a formulinha, tem que ter a formulinha. Então, querido, não entristeça seu coração, quando a semente que você plantar, ela não florescer, não prosperar logo. Deus está te dando uma experiência. À medida que Ele trabalha através de você, Ele trabalha em você. E continue, persevere. Mas veja, persevere, porque quem semeia para o reino de Deus nunca perde a semente. Em 2 Coríntios 9:10 diz, e Deus que dá a semente para semear e pão para comer, também dará todas as sementes que vocês precisam. Querido, se a primeira não deu certo, Deus vai encher mais o teu celeiro de semente e você vai plantar, se você tiver disposição. Se você tiver afinzão mesmo de semear. Então, querido, supere o medo, o fracasso, a tristeza, porque fracassou na primeira tentativa. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado não tem que olhar para trás. E a gente não pode, então, parar de semear. Coloca para mim, por favor, um texto de 2 Reis 13, 14 a 20. 2 Reis 13, 14 a 20. Olha só que história. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou, Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel.
Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente em direção ao leste e atire. O rei fez assim, e Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Iavé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerás todos os arameus em Afaque e serão aniquilados. Em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. O homem de Deus, Eliseu, ficou muito triste, irritou-se contra ele, exclamou: era preciso dar 5 ou 6 golpes, desse modo iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia, agora vencerá os arameus 3 vezes somente. Sabe o que é isso, queridos? Quando a gente recebe uma ordem de Deus, a gente tem que atirar até a última flecha. Quando a gente recebe semente de Deus, a gente tem que plantar até Deus dizer chega. Enquanto Ele não disser, a gente não para. Não me interessa se não deu certo a primeira semeadura. Importa que Deus está mandando: semeia, persevera, continua semeando, atira até a última flecha. É isso que nós precisamos como cristãos: atirar até a última flecha, lançar até a última semente, segundo a ordem de Deus. Nós só paramos quando Deus manda. Mas vejam, queridos, no texto que lemos em Mateus 13, do verso 5, vem a segunda parte das sementes, e diz assim: outra parte da semente caiu em terreno pedregoso e de pouca terra. A segunda tentativa, querido, era de um solo infértil, pouca terra, não tinha raiz, assim, a raiz não tinha nutrição para manter aquela semente viável. Ela brotou precocemente, mas por não ter sustentação, não ter nutrição, ela não foi mais viável, ela não resistiu. Vejam que a primeira semente sequer nasceu. Essa segunda nasceu, mas não vingou. Mas é como Deus dizendo para nós: ó, tá vendo? Aquela primeira nem nasceu, essa aqui já começou a dar um gás. Persevera, continua. Só que às vezes, quando a gente planta e não dá certo, é porque está faltando cuidado nosso como semeador. A gente tem que plantar e tem que cuidar. Não basta só plantar, lançar a semente. A gente tem que vigiar com cuidado diligente. Tanto a semente quanto o terreno precisam ser cuidados. E essa não é uma função do pastor, essa é uma função de cada servo de Deus, de cada membro da igreja. Nós viemos de uma estrutura de congregação, eu e Felipe, onde os irmãos tinham uma espécie de luta por performance. Quantas vidas eu vou ganhar para o Senhor esse ano? Aí pregava o evangelho, as pessoas iam para a igreja e jogavam nas costas do pastor. O pastor tem que se virar sozinho. Não, querido, Deus te chamou para plantar, para regar, para cuidar, enquanto Ele dá o crescimento. Não atribua a ninguém a responsabilidade que é sua, para a qual Deus te chamou. Essa responsabilidade não é do pastor, embora o pastor também seja um semeador. Mas Ele colocou nas suas mãos, nas minhas mãos, a responsabilidade de fazer isso. Então, se você quer cuidar, cuide, porque o inimigo vai continuar combatendo. Portanto, nós que lançamos a semente, temos que buscar aprofundar no terreno. Sabe o que significa isso, querido? Discipulado, disposição, responsabilidade. Regue o terreno onde você plantou, monitore o crescimento, porque Deus entregou nas suas mãos. Ninguém tem zelo por algo que não nasceu no seu coração, querido. Então não adianta você fazer uma coisa que nasceu no seu coração e entregar para que eu cuide, não vai ser a mesma coisa. Essa responsabilidade é sua. Nós não podemos ficar conformados só com aquele brotinho. Ai, olha, já deu um brotinho, mas morreu. Nós fomos chamados para dar frutos e frutos que permanecem, não brotinhos que vêm aqui e depois se apagam.
como semeadores, nós fomos chamados para isso. Mas vem a terceira parte, no verso 7. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Vejam, queridos, houve fruto, teve até crescimento em certa medida, mas ela foi abafada e acabou não sobrevivendo. O terreno não era bom. E às vezes isso acontece, querido, porque há inveja ao redor de nós e entre nós. Às vezes há maldade, egoísmo, e os apelos lá de fora continuam combatendo contra a semeadura que a gente faz. E há um texto em 1 Pedro 5,8 diz: estejam vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os irmãos de vocês estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, às vezes, querido, nós ficamos um pouquinho com a visão com que é periférico, tiramos os olhos do que interessa. O que interessa é a semente que eu plantei e o cuidado que eu tenho que ter com ela. Não me importa o que o entorno está falando, não importa o que as más línguas, os invejosos, os incrédulos estão falando. O que me importa é continuar semeando e cuidando daquilo que Deus me deu para fazer. Quem fica esperando o vento mudar e que o tempo fique apropriado, esse aí nunca vai plantar e nunca vai colher nada. É o que está escrito em Eclesiastes 11:4. E para terminar, queridos, então, vem a quarta parte daquilo que foi lançado. No verso 8 diz: mas as sementes que caíram em terra boa produziram 30, 60 e 100 por um. Essa foi a quarta tentativa, sabe, queridos? Até a última flecha, até a última semente. Houve fruto, cresceu, multiplicou, prosperou. Sabe, queridos, houve restituição de Deus para cada tentativa frustrada anterior. Olha só, 30, 60 e 100. Quando a gente olha, 30, 60 é múltiplo de 30, esperar-se-ia que o próximo número fosse 90, não, mas foi 100, sabe o que é isso? É a fidelidade de Deus, é Deus dizendo, sabe, para cada fracasso que tu tivertes, eu estou te dando 30, agora eu estou te dando o dobro, eu estou te dando 60, agora eu estou te dando 3 vezes mais, 90, não, Deus deu 90 e deu mais 10 de lambuja, como quem diz, ó, estou te restituindo, estou te fazendo prosperar pela perseverança que tu tivertes no teu plantio. Queridos, o profeta Joel escreve no capítulo 2, 23, que Deus diz, eu vou restituir o tempo que foi consumido na crise. Portanto, querido, persevere. Vocês já pensaram, se nós como semeadores parássemos no primeiro fracasso, a gente jamais chegaria neste momento de colher a 30 por cada semente, a 60 por cada semente e a 100 por cada semente. Se a gente desistir na primeira queda, no primeiro não, na primeira rejeição, a gente nunca vai conseguir fazer prosperar, queridos. Isso não só serve para a nossa vida no Evangelho, mas para as coisas que nos cercam, porque, como a gente já entendeu aqui, este local de reunião é um quartel-general de encontro de crentes que têm a fé no mesmo Deus. Mas fora daqui nós continuamos sendo igreja, fora daqui nós continuamos sendo os mesmos. Não é diferente o que nós fazemos aqui no domingo para o que nós fazemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado nos outros lugares. Não há separação para aquele que se consagra a Deus entre o que é Deus e profano. Não há. Para nós tudo é Deus em qualquer lugar onde a gente esteja. Então isso que nós falamos aqui do ponto de vista do Evangelho, isso serve para as nossas vidas, querido. Nós somos uma igreja, podem ficar de pé, queridos, que a gente já vai encerrar. Nós somos uma igreja em que Deus tem trabalhado com instrução. Nós temos grupos de instrução, nós temos crescimento, nós temos uma busca, um zelo do anjo dessa igreja, que é o pastor Felipe, de cuidar de cada membro aqui. Nós temos uma liderança que se dedica semanalmente a instruções, a encontros, às terças-feiras à noite, todos vocês são convidados.
E nós somos chamados a semear, queridos. Nós somos chamados a semear até a última semente, atirar até a última flecha. Semana passada nós tivemos a felicidade de eu ver meu pai levantar pela primeira vez e vir aqui à frente e dar uma palavra. Isso é resposta de Deus para a minha vida. O Mauro é um cara que milita comigo já há quase uma década na faculdade, e Deus o trouxe aqui como fruto de oração da sua esposa também. E o Mauro um dia se entregou a Jesus, decidiu ir às águas, e é um terreno que está sendo cuidado por nós. É resposta de Deus para a minha vida. Eu estar aqui hoje, no altar, trazendo uma palavra, é confirmação de Deus para a minha vida. Então, nenhuma semente plantada sob os olhos de Deus, ela é perdida. Nós estamos só passando por experiências de aprendizagem, de aperfeiçoamento, mas a gente tem que continuar até a última flecha. Eu sei que tem um casal de irmãos aqui, que tem um coração vocacionado para ir dentro dessa comunidade e evangelizar. Eles conseguiram fazer isso poucas vezes. E eu te digo, meu irmão, não desiste. Eu sei que isso arde no teu coração. Então, fica firme, vai, porque Deus vai contigo. E Deus vai te trazer outros trabalhadores para te ajudar nessa tarefa. Pede a Deus que mande os trabalhadores, porque Ele vai te mandar. Eu sei que a minha irmã, que acabou de mudar agora de moradia, está preparando todo o ambiente, super feliz, e me disse assim: eu quero que tu venhas ministrar aqui na minha casa, na célula que eu vou abrir para minha família, e eu espero só que a minha família venha. Ela está um pouco ansiosa, ela disse: eu espero que a minha família venha, agora não tem desculpa. Minha irmã, ora, vamos lá, estamos juntos, nós vamos semear. Nós vamos semear e nós vamos cuidar desse terreno todos juntos. Amém? Glória a Deus. E se tiver alguém aqui que de alguma maneira se sente como um terreno onde a semente alcançou, onde no coração foi plantado, e deseja que essa semente prospere, frutifique, cresça, faça só um sinal para orarmos com vocês. Aleluia. Deus te abençoe, glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Nós te damos graças pela tua palavra, Pai, que é de ensino, e profundo ensino, Pai. Um ensino que nos motiva, um ensino que nos corrige, um ensino que nos direciona, Senhor. Como semeadores no teu reino, nós levantamos um clamor para que o Senhor envie ainda mais trabalhadores, porque a seara é grande. Mas nós te pedimos também, Pai, que fortaleça aqueles que já estão aqui, que o Senhor traga a eles revelação, instrução, despertamento, Pai, um arder no coração, de que essa semente precisa ser plantada, que o Evangelho que nos alcançou para a salvação, não pode ser represado em nós, mas tem que, a partir de nós, alcançar outras vidas e outras gerações, e para isso nós fomos chamados, Pai, e nós não podemos voltar atrás, nós não podemos dizer não para o Senhor, porque nós esperamos a tua volta para te apresentar todos os nossos frutos para ti, para o teu louvor, Pai. Então que hoje o Espírito Santo do Senhor nos incomode de forma intensa, profunda, e de maneira profética eu declaro nesse lugar, Pai, que aqui é um celeiro não só de sementes, mas de semeadores para o teu reino, Pai. É assim que eu te apresento essa congregação, é assim que te entregamos esse culto, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus, para que sigamos até a última semente, até a última flecha. Aleluia.